Parece teoria da conspiração, mas não é. Muitas vezes a realidade supera em muito a ficção, e foi exatamente isso que aconteceu na Ilha Jekyll. Você provavelmente nunca ouviu falar desta ilha, e isso tem um motivo. Não querem que você a conheça, e não querem que ninguém saiba o que aconteceu lá em 22 de novembro de 1910. Mas nós vamos te contar mesmo assim. A Ilha Jekyll fica na costa da Geórgia, nos Estados Unidos, e era frequentada pelos poderosos da sociedade americana em 1910. Lá se reuniram algumas pessoas seguindo instruções bem específicas, tais como: elas não poderiam chegar juntas, deveriam evitar os repórteres e fingir que não se conheciam, mesmo sendo bem conhecidos pela mídia. Usariam até mesmo codinomes. Para algumas destas pessoas, a viagem secreta foi de mais de 1.600 quilômetros. Mas, afinal, quem eram estas ilustres pessoas? 1. Senador Nelson Aldrich, presidente da Comissão Monetária Nacional, que era um comitê do Congresso americano criado para recomendar uma legislação que reformasse a atividade bancária. 2. Abraham Piatt Andrew, na época secretário assistente do Tesouro e também participava do comitê. 3. Frank A. Vanderlip, presidente do que viria a ser o Citibank e representante de William Rockefeller e da empresa Kuhn, Loeb & Company. 4. Henry P. Davidson, do J.P. Morgan. 5. Charles D. Norton, presidente do primeiro banco de Nova York. 6. Benjamin Strong, chefe do Bankers Trust Company. E 7. Paul Warburg, descendente da família Warburg, representante da dinastia bancária dos Rothschild na Inglaterra e França, e irmão de Max Warburg, chefe do consórcio bancário Warburg na Alemanha e na Holanda. Nada mais que a família mais poderosa do mundo. Para se ter uma ideia, estes 7 homens juntos representavam 25% da riqueza de todo o mundo. Eles se reuniram por 9 dias na Ilha Jekyll e o que nasceu desta reunião foi o Federal Reserve, ou Fed. Mas por que tanto sigilo? Vanderlip disse anos mais tarde, abre aspas, se fosse exposto publicamente que nosso grupo em particular tinha se reunido e redigido uma lei bancária, essa lei não teria a menor chance de ser aprovada no Congresso. Fecha aspas. Vanderlip estava certo. Quem aprovaria uma lei criada com a desculpa de quebrar o monopólio financeiro criada por banqueiros monopolistas? Só com esta informação, já sabemos que coisa boa não tinha nessa lei. E como sabemos de tudo isso se era secreto? Após a criatura da Ilha Jekyll estar firmemente estabelecida, os participantes abriram o bico e contaram com detalhes tudo o que aconteceu. Temos registros históricos e até livros escritos sobre o assunto. O melhor destes livros é The Creature from Jekyll Island, A Second Look at the Federal Reserve, de G. Edward Giffen. Não achei versão em português deste livro, mas a série Desbravando o Mundo Livre tem uma versão deste livro em português para crianças. O link está nos comentários. Mas o que faz a criatura da Ilha Jekyll? Bom, a criatura cria moeda fiduciária. No caso dos Estados Unidos, ela cria o dólar. Imagina que o governo americano gasta descontroladamente o dinheiro dos impostos. Quando este dinheiro acaba, ele vai lá no Fed, que é a criatura, e fala: preciso de mais dinheiro. O presidente do Fed abre sua gaveta, anota no papel e pronto. Em um passe de mágica, o dinheiro passa a existir. Aí o governo vai lá e gasta esse dinheiro. Gasta com as empreiteiras amigas do governo, com os funcionários de alto escalão e com o que o parasita estatal decidir. Aliás, sabe como é chamado o dinheiro fiduciário? O dinheiro emitido pelos bancos centrais? Moeda fiat. Fiat vem do latim e significa faça-se, assim como naquela caixa de fósforo que vem escrito Fiat Lux, ou faça luz. Basicamente, o dinheiro estatal existe porque o governo decidiu que ele deveria existir. Dá para entender o porquê o governo gosta do Banco Central, não é? Mas agora, por que os banqueiros também gostaram do Banco Central? Siga meu raciocínio. As pessoas que recebem do governo depositam o valor nos bancos. Os bancos, por sua vez, pegam o dinheiro depositado e emprestam para outros. Mesmo que você deixe seu dinheiro por apenas um dia no banco, quando você sacá-lo para pagar outra pessoa, a pessoa também vai depositar no banco e assim o banco empresta o dinheiro dela também. Isso gera um efeito multiplicado chamado de multiplicador bancário.
Exemplificando, você recebe R$100 e os deposita no banco. O banco pode emprestar 80%, ou seja, R$80. Digamos então que o João pega o valor emprestado e compra algo, e paga com os R$80 para o Pedro. Pedro então deposita esses R$80 no banco, que por sua vez empresta 80%, ou seja, R$64. Quem pega esses R$64 paga a outra pessoa que deposita no banco, que empresta novamente, e assim vai. E assim, os bancos criam também dinheiro do nada. Por isso, é crime em muitos países dizer que um banco vai falir. Se as pessoas perdem a confiança em um banco, isso gera uma corrida bancária, pois nenhum banco tem reservas grandes o bastante para pagar todo mundo. Observe que quando os bancos nos emprestam dinheiro, temos que pagar juros. Pense nisto por um instante. O dinheiro é criado a partir do nada e, mesmo assim, os bancos cobram juros, o que significa que eles cobram juros com base em algo que não existe. Que conceito, hein? Por que não pensei nisto antes? Você deve estar se perguntando. Saiba que se alguém fizer algo assim, o governo vai prender a pessoa por fraude. Mas quando o governo ou seus amigos banqueiros fazem, não é fraude. Para isso, os bancos centrais foram criados para que o governo e os bancos possam fazer o que quiserem. Estas moedas geradas e utilizadas pelos bancos centrais também são chamadas de moedas de curso forçado. E por que forçado? Porque o governo te obriga a usá-la. Se a moeda fosse realmente boa, o governo não precisaria obrigar as pessoas a utilizá-la. Óbvio que os demais governos imitaram a ideia do Banco Central americano. Hoje, quase todos os países têm moedas de curso forçado e bancos centrais. Você pode alegar que já existiam bancos centrais antes do Federal Reserve, e isso é verdade, mas antes disso, nenhum banco central tinha tanto poder. E depois do Federal Reserve, todos os bancos centrais ampliaram seu poder e copiaram as ideias nefastas aplicadas nesta criatura. Segundo Edward Giffen, o sistema do Federal Reserve não precisa ser auditado, ele precisa ser abolido. Faremos uma série de vídeos explicando por que os bancos centrais não deveriam existir. Mas, já para dar um gostinho do que vem aí, saiba que para Giffen, o Banco Central americano precisa ser abolido por 7 razões. Primeira, o Banco Central é incapaz de cumprir seus objetivos declarados. Segunda, ele é um cartel que opera contra o interesse público. Terceira, ele é o supremo instrumento da usura. Quarta, ele gera o tributo mais injusto que temos. Quinta razão, ele incentiva a guerra. Sexta, ele desestabiliza a economia. Sétima, ele desestimula a formação de capital privado. E eu ainda acrescentaria mais um ponto, a 8ª razão, ele nos torna escravos. E, estudando um pouco, podemos ver o dedinho dos bancos centrais em quase todas as desgraças do último século. No final, o que criaram na Ilha Jekyll não foi uma ideia nova. O livro O Inventor do Papel, de Janet Gleason, mostra a história de John Law, o inventor da moeda de papel que utilizamos hoje. Ainda assim, o monstro da Ilha Jekyll tem prosperado até agora devido à força do Estado, e o Estado tem prosperado devido aos bancos centrais. Eles são codependentes. Este é um dos motivos do porquê o Bitcoin é tão importante. Hoje, é a única maneira que temos de fugir deste monstro e nos protegermos dele. É a nossa única chance de liberdade. A criatura da Ilha Jekyll não foi a única a ser concebida. Muitos bancos centrais já existiram antes e muitos bancos centrais ainda existem hoje em dia. Quando avaliamos uma criatura, medimos seu tamanho e seu poder de destruição. Um gato, por exemplo, é uma criatura veloz e ágil, mas devido ao seu tamanho e poder, não é um perigo para a humanidade. Do mesmo modo, as outras criaturas ou outros bancos centrais são ruins, mas nenhum se compara ao tamanho e ao poder de destruição do Fed. Por isso, hoje vamos entender um pouco sobre o seu nascimento e crescimento. Toda criatura começa pequena, quase inofensiva. Muitas vezes, só percebemos o perigo quando já é tarde demais, quando a criatura cresceu e perdemos o controle sobre ela. A criatura da Ilha Jekyll não é diferente. Para a lei ser aprovada, tiveram que convencer a população de que era uma lei boa e inofensiva. O
primeiro rascunho da lei que concebia a criatura foi apresentado ao Congresso americano e foi rejeitado por estar ligado a Aldrich, que era visto como amigo das grandes corporações. Refizeram a lei mudando apenas alguns detalhes e a ordem dos parágrafos. Apresentaram ela novamente como sendo uma lei do Partido Democrata, que era considerado o Partido dos Trabalhadores na época. Então, Aldrich e Vanderlip passaram a falar mal da lei. Assim, as pessoas comuns pensavam: se os grandes bancos estão contra, é porque a lei é boa. Eles também financiaram os departamentos de economia das universidades para que os cientistas e acadêmicos defendessem a lei. E por último, adicionaram à lei alguns artigos que restringiam o poder do Fed. Porém, o intuito era de, ao longo dos anos, retirar tais artigos. Deu certo, e assim nasceu o Fed, uma criatura que parecia inofensiva, até bonitinha, mas pronta para crescer e devorar todos. Naquela época, muitos bancos novos estavam surgindo, e muitos outros entravam em falência também. Um dos principais problemas era o fato de que os bancos emprestavam mais dinheiro do que tinham. Quando alguém ia sacar o seu próprio dinheiro, o banco que tinha emprestado o dinheiro para outra pessoa não conseguia devolvê-lo para o dono original e abria falência. Em alguns casos, uma pessoa depositava um cheque de um banco na conta de outro banco. Assim, o primeiro banco tinha que cobrar o valor do segundo, que muitas vezes não tinha esse valor em caixa, pois o havia emprestado, gerando mais problemas e tornando os dois bancos insolventes. A promessa de criação do Fed é que ele serviria para promover o máximo emprego, preços estáveis e taxas de juros moderadas no longo prazo. O Fed foi supostamente criado para estabilizar a economia. Porém, ele é incapaz de estabilizá-la, já que ele mesmo desequilibra a economia. O Banco Central é incapaz de cumprir os seus objetivos declarados. Desde a sua criação, a criatura presidiu os crashes de 1921 e 29, a Grande Depressão de 29 a 39, recessões em 53, 57, 69, 75 e 81, o mercado de ações Black Monday em 1987, o estouro da bolha da internet em 2000, a crise de 2008 e uma inflação de 1000% que destruiu 90% do poder de compra do dólar. Isso só para citar alguns casos. Uma entidade que não cumpre seus objetivos talvez nem devesse existir. Qual o sentido de manter uma fábrica de sapatos que não produz sapatos? Nenhum. Mas os objetivos do Fed não são os que estão declarados. O Fed é um cartel que opera contra o interesse público. A definição de cartel é um acordo de cooperação entre empresas que buscam controlar um mercado, determinando os preços e limitando a concorrência. Então, basicamente, para termos um cartel, precisamos de concorrentes cooperando para controlar o mercado. A reunião de concepção do Fed tinha a cooperação de todos os principais representantes dos grandes bancos, como JP Morgan, Bankers Trust Company, Consórcio Bancário Warburg, Citibank e Can Loeb Company. E essa cooperação era realmente para controlar o mercado. Em 1910, diversos novos bancos estavam sendo criados nos Estados Unidos. De fato, a quantidade de bancos tinha mais que dobrado nos últimos 10 anos. E se tem algo que a elite não gosta, é de concorrência. Outro problema que eles tinham era que as pessoas não precisavam tanto dos bancos. Entre 1900 e 1910, 70% do financiamento para o crescimento corporativo foram criados internamente pelas empresas que replicavam seus lucros. Até o governo estava menos dependente dos bancos ao aumentar seu estoque de ouro e reduzir a dívida nacional. O que os banqueiros queriam era intervir na taxa de juros e gerar crédito fácil e barato. Com isso, tanto o governo quanto as empresas e pessoas poderiam se endividar e assim depender dos bancos. Além disso, com uma crescente inflação, todos seriam encorajados a depositar seu dinheiro nos bancos, ainda que na poupança. Afinal, deixar dinheiro embaixo do colchão seria perder valor. Esse dinheiro depositado pode ser multiplicado pelos bancos, como explicamos no vídeo anterior.
Essa multiplicação bancária gera um outro problema, a drenagem da moeda. Imagine que temos os bancos A e B. O banco A tem uma proporção de moeda de 20%, ou seja, tem apenas 20% em dinheiro do que está anotado em seus livros caixa. E o banco B com 40%. Se muitas pessoas transferirem dinheiro do banco A para o banco B, logo o banco A entrará em falência. Ele terá que pagar o banco B, mas não terá dinheiro para entregar. Já se a mesma quantidade de pessoas fizer essa transferência no sentido contrário, o banco B será mais resistente, pois tem maiores reservas. Esse mecanismo fazia os bancos mais conservadores prosperarem e os bancos irresponsáveis quebrarem. Ainda que não tivesse corrida bancária, transferências simples de dinheiro poderiam quebrar um banco que tomava um alto risco. Mas isso também limitava o lucro dos bancos, o qual dependia diretamente do volume de empréstimos e recebimento de juros. Com a criação do Fed, isso mudou. O Fed passou a cuidar das transferências interbancárias e a padronizar o quanto cada banco poderia se arriscar. Assim, todos os bancos ficam amarrados uns aos outros. Agora, se muita gente transfere dinheiro de um banco a outro, o risco é o mesmo, porque a proporção da dívida é a mesma. Assim, o Fed garante que o banco A, ainda que não tenha valor, pagará o que deve. Isso faz com que o governo seja responsável pela falha dos bancos. Se você assistiu ao filme A Grande Aposta, que fala sobre a crise de 2008, você sabe do que estou falando. Com o Fed, a culpa dos maus investimentos não é dos bancos, e sim do governo. E o governo não tem outra opção a não ser socorrer os bancos e pagar a dívida que um banco possa ter com o outro. A criatura faz exatamente aquilo para a qual foi criada. Ela protege os bancos de terem que lidar com suas decisões ruins às custas da população. E ainda culpam o capitalismo por isso. Por isso, o Fed opera contra os interesses públicos. Ele premia os maus e irresponsáveis e depois manda a conta para todos. Hoje vamos abordar o crescimento da criatura da Ilha Jekyll. Como um felino pequeno, a criatura não poderia causar muitos estragos em 1913. No máximo destruir algumas coisas dentro de sua própria casa. Mas então vieram as crises e as grandes guerras, e aquele felino que parecia um gatinho se tornou um leão com potencial de destruir tudo e todos. E não se esqueça do botão Valeu. Se quiser nos ajudar a comprar livros para embasar os nossos artigos, fique à vontade. Como explicamos nos vídeos anteriores, o Federal Reserve, ou Fed, cria dinheiro do nada e o empresta através dos bancos. De tempos em tempos, o Fed pode simplesmente parar de oferecer esse dinheiro emprestado a juros baratos ou aumentar a taxa de juros. Assim, as empresas e pessoas que vivem do capital emprestado do banco quebram. Quando várias empresas quebram, temos uma crise econômica. No início, o Fed não tinha muito poder, mas, após as pequenas crises de 1919, 1920-21 e 1923-24, o presidente americano Calvin Coolidge aumentou o poder do Fed, regulamentando o sistema de reserva fracionária, o que causou a crise de 1929. Já explicamos sobre o sistema fracionário no vídeo anterior. Para se ter uma ideia, o Fed reduziu o suprimento de dinheiro em 33% entre 1929 e 1933. Só isso já explica a crise. É importante destacar também que o estopim da crise foi o Smoot-Hawley Tariff Act, que criou um imposto absurdo de importação e exportação. Mas a bolha financeira criada pelo Fed foi sua principal causa. E qual foi a solução da crise de 29? Adivinha? Mais impressão de dinheiro com o New Deal. Basicamente, o Fed e o governo criam problemas para então oferecer a solução, que normalmente é dar mais poder ao governo e ao Fed. É como se alguém roubasse seu carro e depois te oferecesse o serviço de Uber. A moeda do Fed, o dólar, tinha um concorrente implacável na época, o ouro. Muitas pessoas guardavam ouro. A lei de Gresham mostra que as pessoas tendem a guardar a moeda forte, ou seja, ouro, e gastar a moeda fraca.
ou o dólar. E era exatamente o que acontecia em 1933. Então, com a desculpa de resolver o problema da crise, o governo americano criou uma lei que obrigava as pessoas a vender seu ouro para os bancos, ao valor de $20,67 a onça. Lembrando que uma onça equivale a aproximadamente 28,35 gramas. Assim, o Fed, utilizando o governo americano, tomou o ouro das pessoas e as obrigou a usar o dólar. Se você fosse pego com ouro, pagaria uma multa equivalente a $235 mil nos dias de hoje, ou poderia ser preso. No final, quase todo o ouro foi confiscado da população e pago muito abaixo do seu valor real em troca. Para se ter uma ideia, um ano após pagar os $20,67 a onça do ouro, o presidente americano estabeleceu um novo preço em $35. E esse ainda nem era o valor real do ouro. Naquela época, foi criado o Fort Knox, uma fortaleza conhecida por seu estoque de ouro e por receber o ouro roubado da população. Em teoria, esse estoque pertence ao governo americano, mas também em teoria, o Fed pertence ao governo. Na prática, o Fed pertence ao cartel bancário e o governo pertence ao Fed. O Fed tem muitos outros estoques, como o cofre em Nova York, por exemplo, que é considerado o maior estoque de ouro do mundo. Fort Knox é apenas o mais famoso deles. Quando te falarem que ouro é melhor que Bitcoin, lembre-se que o ouro já foi confiscado milhares de vezes na história. Agora, confiscar Bitcoin em uma carteira privada sem a senha simplesmente não é possível atualmente. Após a criatura aumentar seu poder com crises financeiras e roubar o ouro dos americanos, tinha chegado a hora de a mesma se consolidar com uma grande guerra. Desde o início da ascensão do bigodinho, a indústria alemã foi fortemente financiada por banqueiros britânicos e americanos que obtinham seus recursos através do Fed. Aliás, os banqueiros americanos financiaram muitas ditaduras. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, eles enviaram mais de $11 bilhões para os soviéticos. Existem tantos casos semelhantes que isso até mereceria um vídeo à parte. O Fed e os bancos centrais geram inflação. A inflação gera crises econômicas, que são um terreno fértil para ditaduras. Foi o desespero econômico que fez as massas se agarrarem aos ditadores na Rússia, na Alemanha, na Itália e na China, por exemplo. Ditaduras geram guerras, e as guerras geram dívidas. Um país em guerra vai aceitar qualquer empréstimo por qualquer valor para comprar as armas que podem significar sua vitória. E a população vai aceitar qualquer sacrifício pelo bem maior de vencer a guerra. E adivinha quem ganha com as dívidas das guerras? Os banqueiros, aqueles que controlam o Fed, por exemplo. Assim, temos um ciclo vicioso de inflação que gera crises, que geram ditaduras, que geram guerras, que geram mais poder e lucros aos banqueiros. Por isso, o Fed incentiva a guerra e, com isso, colhe a usura, o juro. Ao final da Segunda Guerra Mundial, todos os governos europeus estavam endividados. Desse modo, foi criado o Acordo de Bretton Woods, em que as nações europeias vendiam seu ouro para o governo americano. Após confiscar o ouro americano, o Fed, então, comprou o ouro europeu a preço de banana. Com o dólar lastreado em ouro, a abundância de ouro e uma economia forte e vencedora, o dólar americano se tornou a moeda mundial. O dólar é utilizado mesmo em transações das quais os Estados Unidos não participam. Se você comprar um produto da Índia, por exemplo, você pagará em dólar, já que uma empresa indiana não aceitará real. Então, na prática, você compra dólar e, com o dólar, compra seu produto na Índia. Assim, o Fed participa de todas as transações. O dólar se tornou a medida de tudo, de todo o dinheiro e de todos os recursos. A criatura ficou gigante e se espalhou por todo o planeta. Agora forte e soberana, ela se preparou para subjugar todas as pessoas do mundo. Neste vídeo, aprendemos que o Fed deve ser eliminado, pois, primeiro, ele é o supremo instrumento da usura, e segundo, ele incentiva a guerra. A adolescência é uma fase em que a vontade de ser independente começa a aflorar. Tipicamente, neste período, as pessoas querem liberdade, querem fazer tudo sem que seus pais controlem o que fazer e como fazer.
A criatura da Ilha Jekyll também passou por esse período. Em sua legislação inicial, a criatura tinha alguns limites que foram pouco a pouco modificados. Dia a dia, o Congresso americano foi diminuindo seus limites com o intuito de libertar a criatura. E não se esqueça do botão Valeu. Se quiser nos ajudar a comprar livros para embasar os nossos artigos, fique à vontade. Você lembra que no vídeo passado falamos que o Fed, através do governo americano, enviou dinheiro para financiar a União Soviética na Segunda Guerra Mundial? Pois é, ao final da Segunda Guerra, a União Soviética já estava forte o bastante para rivalizar com os Estados Unidos. Então, em 1947, iniciou-se o período da Guerra Fria. Neste período, os governos gastaram rios de dinheiro com guerras por procuração, como a Guerra das Coreias, do Afeganistão, a Guerra Civil Angolana e a Guerra de Moçambique. Fora a corrida espacial, que fez com que ambos os governos gastassem mais outros rios de dinheiro. Dinheiro este emprestado pelos bancos e gerado pelo Fed. Os gastos governamentais eram tão grandes que o governo americano já não poderia mais fingir que seguia o padrão ouro. Então, em 1971, Nixon anunciou o fim do padrão ouro, ou seja, o dólar já não seria mais lastreado em ouro. Assim, a criatura ficou livre para criar dólar, a moeda mundial, à vontade. Antes disso, o Fed já criava dinheiro do nada, mas tinha que se conter e não gerar tanto a ponto de perceberem que a quantidade de ouro nos cofres não cobria a quantidade de dólares criados. Com o fim do padrão ouro, isso mudou, mas para garantir que o dólar continuasse como a moeda mundial, mesmo sem o lastro em ouro, o Fed e o governo americano fecharam um acordo secreto com a Arábia Saudita para criar o petrodólar e, assim, manter o dólar como moeda mundial. Livre, leve e solta, a criatura fez todo tipo de estragos, desde 1971 até hoje. Recomendo que você acesse o site WTF Happened in 1971, cujo link está na descrição. Nesse site, há vários gráficos que mostram os desastres globais gerados pelo Fed, que é livre para fazer a sua própria vontade. Uma das coisas que o Fed fez foi inflar a moeda, gerar dinheiro do nada sem nenhum limite. A inflação é o imposto mais injusto que temos. Ele incide mais sobre os últimos a receber o dinheiro e menos sobre os amigos do governo que recebem o dinheiro antes. Esse é o conhecido efeito Cantillon. Se um banco central emite a moeda mundial e a entrega a seu governo e a seus amigos banqueiros, todas as outras pessoas e nações que recebem esse dinheiro depois o recebem quando ele já está desvalorizado. Temos aqui um efeito Cantillon entre países também. Já parou para pensar que o poder econômico dos Estados Unidos se deve ao fato de que ele imprime a moeda mundial, gasta e só depois sente o aumento de preços? Pois é, o Fed cria e exporta inflação para o mundo todo. Enquanto as outras nações utilizarem o dólar, elas serão sempre reféns da criatura da Ilha Jekyll. Com os bancos gerando dinheiro do nada, eles também emprestam sem avaliar muito se quem está pegando os empréstimos tem como pagar. Isso gera bolhas, que depois estouram e geram crises econômicas. Isso desestabiliza a economia e faz com que crises econômicas sejam maiores e muito mais frequentes do que seriam normalmente. Com o crédito barato e abundante, nem as pessoas nem as empresas têm estímulos para guardarem dinheiro. Cada moeda guardada vai desvalorizando. Já o empréstimo, apesar dos juros, não desvaloriza tanto. Aliás, acaba compensando mais comprar agora através de empréstimos do que daqui a um ano à vista, pois a inflação está maior que os juros. Isso desestimula a formação de capital privado e torna todos reféns dos bancos. Você já se perguntou como as pessoas no passado conseguiam comprar casas e carros? Isso acontecia mesmo quando apenas o homem trabalhava e sustentava uma família de muitos filhos. E por que hoje em dia, mesmo com o homem e a mulher trabalhando e produzindo, mal dá para sustentar um único filho? Pois é, obra da criatura. A quantidade de impostos de todos os tipos, principalmente a inflação, come todo o resultado da produção.
Olha este gráfico que compara o crescimento da produção e o que aconteceu após 1971. A produtividade continua subindo, mas o resultado dessa produtividade não vai parar na mão do trabalhador, nem do empreendedor, vai parar na mão dos donos da criatura. Neste outro gráfico, que mostra por quanto tempo as pessoas costumavam economizar para comprar uma casa, vemos que em 1970 a média era de 2,4 anos. Em 2020, a média já era de 6,9 anos, ou seja, quase 3 vezes mais tempo. Antigamente, as mulheres tinham muitos filhos. Além da questão do anticoncepcional, que ainda não havia se tornado popular na época, tinha o fato de que, para uma mulher que ficava em casa, cuidar de 1, 2 ou 3 crianças não tinha tanta diferença de custo. Hoje em dia, com as mulheres trabalhando, cada filho novo gera um custo enorme, o que desestimula as famílias a terem muitos filhos. Desligue as vozes feministas perto de você. Eu não disse que a mulher deve ficar em casa, só estou dizendo que, graças à impressão massiva de dinheiro feita pelo Fed, hoje a mulher que optar por ficar em casa será muito mais pobre e talvez a sua família nem consiga sobreviver dignamente. A criatura tirou a opção de escolha das mulheres. Hoje, cada pessoa trabalhando dentro da família é importante, pois ainda que a humanidade produza mais, este excedente é roubado através da inflação. Isso explica também por que a taxa de natalidade tem caído tanto em tantos países. Cada atraso na realização dos seus sonhos, porque hoje comprar uma casa ou fazer aquela viagem é muito mais caro do que antes, se deve, em parte, ao Fed. Mesmo que o Brasil tenha a sua própria moeda e também a inflacione, o preço de tudo é calculado em dólar, já que hoje quase nenhum produto é realizado 100% localmente. O feijão que você come pode ter sido plantado no Brasil, mas o fertilizante usado na plantação foi comprado em dólar de outro país. A panela para cozinhá-lo veio da China. Enquanto cozinha, você assiste a esse vídeo no YouTube, que é uma empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York. E a sua TV talvez seja uma Samsung, feita com tecnologia sul-coreana. O dólar está em tudo e os efeitos maléficos da criatura também. Hoje, somos em parte todos escravos dessa criatura. Ela surrupia parte do valor do que produzimos e nem percebemos. Somos o melhor tipo de escravo que existe, aquele que nem percebe que é escravo. Claro, estou usando escravo aqui como alguém que trabalha e tem a sua produção roubada sem obter nada em troca. Até poucos anos atrás, não tínhamos outra opção a não ser aceitar essa escravidão, mas falaremos mais sobre isso no próximo vídeo. Não se desespere, amigo, a solução já existe, a liberdade vai cantar. Fix the money, fix the world. Ou conserte o dinheiro, conserte o mundo em bom português. Aposto que você já ouviu essa frase por aí. Quando a ouvi pela primeira vez, a achei pra lá de exagerada. Mas, neste último vídeo sobre a Ilha Jekyll, irei te provar o porquê essa frase é verdadeira e porque o Bitcoin é a nossa única possibilidade de salvação. Aproveitando este momento, temos o botão Valeu. Se quiser nos pagar um café, fique à vontade. O ativo mais importante que temos é o tempo. O tempo de vida é um recurso que não podemos estocar, não sabemos quando acaba e não podemos multiplicar. É o recurso mais escasso, é a medida da vida humana. Ainda assim, trocamos nosso tempo por dinheiro quando trabalhamos. Isso porque precisamos de dinheiro para comprar coisas, para sobreviver. No fim, uma moeda, ou dinheiro, é então a base da medida de todas as coisas. Medimos em moeda o nosso tempo quando trabalhamos. Medimos em moeda o alimento que comemos e os remédios de que precisamos. Os nossos hobbies e nossos sonhos também são conquistados através do acúmulo de moeda, ainda que apenas em parte. Imagine que seu sonho seja viajar. Então, você precisará de moedas para pagar a viagem. Se seu sonho for se tornar o maior jogador de futebol de todos os tempos, precisará de vestimenta e equipamentos para treinar. Caso seu sonho seja casar e ter filhos, precisará de dinheiro para a festa e para comprar as coisas de que seus filhos necessitem. O dinheiro é um instrumento para vivermos e para conseguirmos as coisas que queremos. Goste ou não, esta é a realidade.
Por isso, a criatura da Ilha Jekyll nos torna escravos ao alterar a medida do dinheiro. Ao inflacioná-lo, ela rouba a cada um de nós. Você trabalhou para ganhar R$1.000, por exemplo, mas na prática recebe apenas um pedaço disso. A criatura roubou o resto. E tem roubado tanto e há tanto tempo que as pessoas nem percebem mais isso como roubo. Louis Thomas McFadden disse: quando o Federal Reserve Act foi aprovado, o povo dos Estados Unidos não percebeu que um sistema bancário mundial estava sendo estabelecido aqui. Um superestado controlado por banqueiros internacionais e industriais internacionais agindo juntos para escravizar o mundo para seu próprio prazer. Todo esforço foi feito pelo Fed para esconder seus poderes, mas a verdade é que o Fed usurpou o governo. A verdade é que apenas quem entende a criatura da Ilha Jekyll e o mal que ela faz à humanidade entende o porquê o Bitcoin é importante. Quem não entende isso, vê o Bitcoin apenas como uma entre tantas criptomoedas, e nem de longe a melhor, já que podem aparecer algumas criptomoedas com um código melhor ou mais rápido. Quem entende o que a criatura faz, sabe o que realmente é o Bitcoin. Este foi o objetivo desta série. Quando eu li o livro da Ilha Jekyll, retirei todo o meu dinheiro de todos os investimentos e coloquei tudo em Bitcoin. Apesar de eu estar falando isso aqui, saiba que este vídeo não é uma dica de investimento. Bitcoin não é investimento. Se você entende a criatura da Ilha Jekyll, você entende que Bitcoin só pode ser encarado de duas maneiras: carta de alforria ou lei do ventre livre. Deixe-me explicar. Talvez a minha geração utilize o Bitcoin e se torne livre. Se a revolução do Bitcoin acontecer ainda em minha geração e ela se tornar livre dos bancos centrais e de sua moeda fiat, então Bitcoin será a carta de alforria para nós. Se isso não acontecer ainda na minha geração devido à perseguição estatal e a demora para a população mundial assimilar a nova tecnologia, eu e minha geração não veremos o mundo todo utilizando o Bitcoin. Então, o Bitcoin será semelhante à lei do ventre livre. Meus filhos viverão em um mundo livre da criatura da Ilha Jekyll. Por isso, compro o Bitcoin para eles. Não importa se o Bitcoin está a R$100.000 ou R$1. Para mim, está barato. Eu estou trocando algo sem valor, a moeda fiat, que nos escraviza, por algo cujo valor é a liberdade. E isso não tem preço. Se o Bitcoin será uma carta de alforria ou semelhante à lei do ventre livre, não sabemos. Não há como prever o futuro e saber quando seremos 100% livres. O que importa no momento é que estamos construindo a liberdade. Mas não se engane, a libertação de quando eliminarmos a criatura da Ilha Jekyll não criará um paraíso na Terra, mas com certeza criará um mundo mais livre. E isso é tudo o que precisamos saber para lutar contra ela. E como podemos lutar contra a criatura da Ilha Jekyll? Primeiro, estude, aprenda e ensine sobre a criatura e sobre Bitcoin. Mises dizia: ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. E Jesus, em João, capítulo 8, versículo 32, diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Segundo, compre Bitcoin. Após estudar, pratique. Compre Bitcoin, tire-o da corretora e guarde seus próprios satoshis em sua carteira privada. Terceiro, rode um node do Bitcoin. O poder de uma rede descentralizada é o tamanho dela. Cada pessoa rodando um node a torna maior e mais poderosa. Quarto, curta músicas, fortaleça a cultura bitcoinheira e participe de encontros de bitcoinheiros. Seguem na descrição deste vídeo algumas indicações de conteúdo. Recomendamos fortemente o canal Bitcoinheiros. E por último, mas não menos importante, aproveite a vida. A liberdade é para isso mesmo. Este vídeo é o resultado da colaboração entre Anarco Capivara, Baby Yoda, Dove Bitcoinheiro e Quintessência. Considere nos apoiar financeiramente doando alguns satoshinhos. Os endereços das nossas carteiras estão na descrição. Até o próximo vídeo!